Gratos somos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque o Senhor nunca nos desamparaste, ó Pai. O Senhor nunca nos deixasse só. Em todo momento Tu és fiel, Pai. E é por isso que louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Porque não somos merecedores de nada, ó Pai. Mas o Senhor se mantém fiel a cada instante, a cada momento. Te agradecemos, ó Pai, por este dia, por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que seja uma ótima noite em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando poderosamente. Como é bom, né? Podermos louvar ao Senhor e dizer que Ele é fiel, porque nós sabemos que Ele é fiel. Nós temos experimentado isso nas nossas vidas, a sua fidelidade, o seu amor, né? Que é constante com as nossas vidas a cada dia. Por isso estamos muito gratos. Então, bem-vindo a mais uma quarta-feira, onde nós temos meditado um pouquinho sobre direção divina, onde eu tenho pautado por um livro, estudado um livro e tenho aqui tentado trazer algumas aplicações bem básicas para as nossas vidas, principalmente para esse ano. Ainda estamos em janeiro, já no finalzinho. Hoje já é a última quarta-feira, né, do ano, do mês. Né, próxima quarta já será fevereiro. Então percebemos aí como o tempo vai passando, como os dias vão passando. E o que nós sempre precisamos nos perguntar é o que já aconteceu nesse ano na minha vida? Quais são as direções que eu tenho tido? Qual é realmente aquilo que eu preciso pegar com firmeza para realmente fazer com que aquilo venha glorificar ao Senhor, para que eu venha poder escrever uma história a qual Deus quer que eu escreva. E hoje eu quero compartilhar com você em Gênesis capítulo 12, que é um texto, vamos pensar assim, bastante lidos por alguns, bastante conhecidos para outros, mas um texto que com certeza nos traz uma parte, uma ideia também de direção divina, daquilo que precisamos tomar, assim como Abrão até então, depois se torna Abraão, precisou tomar, precisou buscar para que ele pudesse ter essa direção. Então, já quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, mas antes de lermos eu quero orar pela tua vida, orar agradecendo ao Senhor pela fidelidade dEle, pelo cuidado e pelo zelo dEle com as nossas vidas, todos os dias, a cada momento das nossas vidas. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, Deus querido, a qual tu és, por tudo aquilo a qual o Senhor tem feito. Obrigado pela tua fidelidade que é real nas nossas vidas. Nós temos desfrutado dela, Pai, a cada instante, a cada momento, e que possamos, ó Pai, realmente depositar as nossas forças, depositar a nossa confiança em Ti a cada momento. É o que eu quero te louvar, é o que eu quero te agradecer, ó Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos então ler Gênesis capítulo 12, eu vou ler do versículo 1, 2, 3 e o versículo 4. Amém? Diz assim, olha, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Duas coisas que eu quero que você pense comigo e destaque aí na tua Bíblia é a expressão quando ele diz no versículo 1, e vá para a terra. Mas não precisa nem pegar a terra, só a questão e vá. E depois no versículo 4 que diz, partiu Abraão. Simplesmente a frase, então vá, e a outra palavra, partiu. Vá e partiu, vá e partiu. E vamos pensar um pouco nessas duas situações. Hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de nos considerar filhos de Deus. Não somente considerar, mas temos essa verdade nas nossas vidas. A verdade que somos filhos de Deus, filhos do Senhor. Isso é uma grande alegria, né? Parar para pensar e entender a salvação. Até hoje estava comentando isso com a Raquel, dizendo que às vezes nós entendemos, olhamos para a salvação simplesmente como um favor.
quando a gente diz de graça, né, que é um favor imerecido, realmente é um favor. Mas muitas vezes quando nós olhamos para a nossa salvação somente como um favor, Deus me fez um favor. Parece que nós fazemos com que a salvação se torne um pouco menor do que ela é. Precisamos olhar a salvação como uma compra, porque nós fomos comprados. Né? Nós já pertencíamos ao Senhor, fugimos dele e ele vem então nos compra, porque nós entendemos que através da salvação nós somos dele, somos do Senhor. E hoje nós temos esse entendimento, nós temos o entendimento da salvação, temos o entendimento de que somos salvos, dos princípios do Senhor, do amor do Senhor, como nós acabamos aqui, né, de colocar o vídeo do Emerson louvando ao Senhor com essa canção do nosso HCC, que diz que ele é fiel, tu és fiel. Hoje nós temos essa compreensão. E por que nós temos essa compreensão? Você já parou para pensar no dia de hoje? Por que você tem essa compreensão da salvação, da eternidade, da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas a cada dia? Por que você tem? Por que eu tenho? Nós temos simplesmente por um motivo, porque alguém foi. Alguém foi. Assim como Abraão, vá. Alguém ouviu esse mesmo vá do Senhor e foi. E esse foi, chegou até nós. Alguém chegou até nós. Alguém nos evangelizou. Ou através de um culto, mas com certeza fomos convidados para este culto, ou passamos em algum lugar e ouvimos, ou pela internet ali conectamos, e alguém decidiu fazer isso. Alguém decidiu estar no lugar para te evangelizar, alguém decidiu estar no seu trabalho para falar de Jesus, alguém decidiu se comprometer com um culto, com uma transmissão, e hoje, graças a Deus, por essa transmissão, né, que nós conseguimos fazer, conseguimos gravar, conseguimos fazer ao vivo, conseguimos várias situações que hoje nós conseguimos ir, nós conseguimos obedecer esse vá. Então eu nunca posso, nós não podemos permitir nos esquecer disso, de que alguém um dia saiu do seu conforto e ouviu a voz do Senhor. Alguém um dia disse assim como Jeremias, eis-me aqui, envie-me a mim. E o Senhor enviou, e essa pessoa chegou até as nossas vidas. E eu sou muito grato pelas pessoas que chegou até mim, né? Não posso esquecer nunca do pastor Almir, né? Já está no Senhor, já está em casa, já está com o papai, mas foi um pastor que me abençoou muito e cuidou muito de mim. Um outro também que ouviu esse vá foi o pastor Apolinário, né? Que agora está em Minas, um grande homem de Deus, que foi quem, através dele, da família dele, que eu dei os primeiros passos com o Senhor. Foi através dele ali, né, de toda a sua família, de todo aquele conchego. Então, sim, de alguém que decidiu, alguém que ouviu esse, olha, vá para a terra que eu te mostrarei. E pegando aí do pastor Apolinário, ele foi para Simonésia, chegou a Simonésia. Né? Primeiro contato que eu tive com o evangelho foi através da vida deles. E aí posso lembrar de tantas pessoas que foram, né, importantes nesse tempo, mas pessoas que decidiram ir. Pessoas que decidiram ir a uma terra, sair da tua terra e ir para outra. Depois a mesma coisa o pastor Almir, que morava no Rio de Janeiro, decidiu sair do Rio e ir para Simonésia. E ali evangelizar, e ali eu conheci a Jesus, e ali eu desenvolvi um relacionamento. Então nós não podemos esquecer que alguém foi, que alguém decidiu ir. E nós? Qual tem sido as decisões que nós temos tomado em favor do reino? Em favor de que mais e mais pessoas sigam, porque é tão lindo quando nós vemos pessoas entregando a vida para Jesus. É tão lindo quando nós participamos de um batismo. O batismo para mim é festa. Assim como nós temos a ideia de casamento, que é festa, para mim tinha que ser no mesmo nível, sabe? Festa de batismo e festa de casamento, uma festa realmente ali para parar a vizinhança. Porque é o momento onde eu estou realmente assumindo o meu compromisso com Jesus. Ali eu estou dizendo para todo mundo, olha, agora eu sou dele, eu pertenço a ele. Mas nós muitas vezes esquecemos que a chegar a essa festa há todo um trabalhar. Há pessoas que decidem deixar o seu conforto, deixar o seu ambiente de conforto para ir. De repente, um folheto que é entregue na rua, de repente, uma mensagem que é mandada pelo WhatsApp, de repente, o fato de compartilhar um vídeo, como nós temos, né, no Viver e Reviver, os devocionais, de repente, compartilhe. De repente, vai fazer bem para alguém. Você fala, pastor, de hoje eu não gostei muito, não vou compartilhar. Beleza, mas de repente não estou dizendo compartilhar todos, mas de repente que você ouve, uma mensagem de um outro pastor que você ouve, compartilhe. É bênção.
De repente essa mensagem vai chegar para alguém no momento oportuno. Mas não só nisso, não só de um cole copy, de um compartilhar, mas nós mesmos. Já pensou em gravar um vídeo de testemunhando a sua fé, testemunhando como você chegou até Jesus? Ah, pastor, não consigo fazer isso. Não sei, de repente tem pessoas na igreja que podem te ajudar. Hoje, graças a Deus, Deus tem nos abençoado com pessoas que têm feito os nossos cursos, mas pensou, fale comigo, fala, pastor, eu gostaria de gravar o meu testemunho e de repente colocar aqui no canal da igreja e depois mandar no Facebook, Instagram, onde quer que possa ser, para que vidas possam conhecer a Jesus. Sabe, ter uma disposição de estar indo assim como Abraão. Só que quando nós percebemos aqui o texto, quando nós entendemos, partiu Abraão, mas antes disso houve um chamado, né? Diz o versículo 1, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, para ir precisamos sair. Então uma decisão, escolher algo me leva a rejeitar tantas outras, que é aquilo que nós temos comentado nos últimos dias. De algumas coisas nós precisamos primeiro começar, e como eu coloquei há 3 quarta-feiras atrás, está aí no nosso canal, que precisamos começar, mas de repente começar pequeno. Começar pequeno. Depois precisamos parar. Parar com algumas coisas, não é ficar parado. Ah, não, eu já estou parado. Estou sentado aqui, estou paradinho. Não, parar de fazer algumas coisas. Porque para fazer outras eu preciso parar para realmente ter essa ideia de anunciar Jesus, de anunciar o Evangelho. De repente eu preciso parar de assistir um pouco mais de televisão, de fazer algumas coisas e meditar mais em algumas coisas. Precisamos decidir ficar realmente, nos esforçar a cada dia. Eu mostrei para os irmãos esse livro, de repente é uma boa aquisição e vai te ajudar muito na ideia da direção divina, de realmente ter uma direção de Deus. Nós sempre começamos o ano com muitas promessas e às vezes janeiro começamos com ela. Vou fazer isso, vou melhorar nisso, vou caminhar, vou fazer um regime, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. Você está cumprindo as promessas que você já fez, a promessa que nós já fizemos? Eu fiz algumas promessas no início desse ano, para mim mesmo, né, de realmente tomar algumas decisões a respeito da minha vida cristã, a respeito do meu ministério, a respeito da minha vida familiar, a respeito da minha casa, a respeito até mesmo do meu carro. De realmente ser mais zeloso em algumas áreas, em outras, não ser tão zeloso porque não compensa ser. Sabe, algumas coisas que precisamos tomar cuidado. Só que já parou para pensar, e no livro vai dizer essa frase, eu até anotei para compartilhar com os irmãos, que diz assim, olha, nós não somos transformados pelas promessas que nós fazemos. As promessas que nós fazemos, nós não somos transformados por elas. Elas não alteram as nossas vidas. Ela não muda as nossas vidas em nada. As promessas que nós fazemos não acrescentam. Pelo contrário, às vezes a promessa que nós fazemos, nós somos frustrados. Porque de repente, para pensar comigo um detalhe. Você já fez promessa igual eu esse ano? Algumas coisas você já prometeu de fazer, de repente promessa de fazer diária. E de repente você para pensar e você fala, poxa, eu não consegui, já estou em falha. E aí, quando muitas vezes acontece isso, você fala, vou colocar em dia. Aí você para colocar o que está em dia, né? Hoje é dia 26. Então você para colocar as promessas, tudo que você fez, tudo aquilo que você não fez nesses 26 dias que já passou de janeiro, e esquece das atuais. E você fala, mas para colocar em dia e começar sendo atual vai ser muito difícil, então a gente já fica. Parece que as promessas que nós fazemos, nós não somos transformados para ele, parece que elas criam em nós crises. Elas trazem em nossa vida crises. E a gente fala, tá vendo, eu não tenho condições disso. Eu não consigo fazer isso. E nós então começamos a nos decepcionar e ficar tristes. Então nós não somos transformados pelas promessas que nós fazemos. Sabe aonde nós somos transformados? Nós somos transformados quando nós cremos na promessa de Deus. Nós não somos transformados pela promessa que fazemos, mas somos transformados quando nós cremos na promessa de Deus, na promessa que Deus fez, quando realmente nós cremos nela. E através dela nós tomamos atitude. Abraão aqui creu na promessa. O Senhor disse, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor diz o que eu queria fazer com ele. Farei de você um grande povo e abençoarei. Lembrando que Abraão já tinha 75 anos. Não tinha nenhum filho. Então ele precisava crer. Mas peraí, como que Deus vai fazer? E vamos lembrar que essa promessa foi cumprida bastante anos pela frente. Mas ele creu na promessa. Em alguns momentos, teve alguns momentos de crise, sim. Mas sempre ali continuava crendo.
continuava crendo no que Deus estava fazendo, no que Deus tinha prometido. Então, o que nos transforma, o que nos fortalece, o que nos dá a direção é quando nós decidimos verdadeiramente crer nas promessas de Deus e viver baseado nela. Abraão não tinha filho, Abraão ainda não tinha descendência, mas ele crê na promessa de Deus, tanto que ele vai, Deus mandou ele ir, ele foi. Ele partiu, como diz no versículo 4. Deus chamou Abraão para uma aventura. Alguém já te chamou para fazer uma loucura? Loucura santa, tá, gente? Não loucura... De repente, para fazer uma viagem. Vamos pintar o congresso. Você fala, mas como assim, rapaz? Não, vamos. Olha, tá tendo um evento ali, vamos. Mas vamos. Às vezes já fez o esforço, né? Eu sei que eu já fiz alguns, né? De fazer viagem para ir para congresso. Vamos movimentar, vamos. Vamos. Uma vez me fizeram aí desafio de vamos para Pedra Grande. Se vamos para fazer aventura, vamos. Quantos de nós, de repente, já nos aventuramos por convite de outros? E você vai muitas vezes sem saber, você fala assim, você vai o quê? Confiando. Só falando, na Pedra Grande tem uma paisagem muito bonita. Você fala, então eu vou. Olha, vamos para tal congresso, lá vai ter isso, aquilo, vai poder te ajudar nisso, isso vai te auxiliar, eu vou. Já parou para pensar que às vezes nós nos aventuramos, nós saímos da nossa terra, saímos do nosso conforto, saímos confiando na palavra de alguém, confiando naquilo que alguém está dizendo que vai ser bom, que vai ser legal, que aquilo vai trazer bênção sobre as nossas vidas e nós fazemos. A pergunta é, e nós precisamos parar para analisar, nós temos ouvido de Deus? Ou a melhor pergunta é, Deus tem te chamado para se aventurar em algumas situações? Deus tem te colocado alguns desafios na sua vida para você fazer? Deus tem te chamado, Deus tem colocado para você, vá em tal lugar, vá fazer alguma coisa. Deus tem colocado no teu coração e a gente fica assim, mas será? De repente, se fosse um amigo nos chamando, se fosse alguém nos chamando, às vezes alguém chamando nos aventurar em algum projeto, em algumas coisas, de repente a gente até teria com mais facilidade. Mas será que nós temos ouvido Deus? Será que nós temos prestado atenção aonde Deus tem nos chamado para nos aventurar e falar, olha, vai porque vai ser bom. Assim como Abraão, ele disse a Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. Se aventura, vem na minha aventura. Vem fazer o que eu estou te chamando. E de você, a partir do momento que você aceitar essa aventura, eu farei de você um grande povo. E te abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. E continua dizendo que ele vai abençoar os que abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Foi um convite que Deus fez. Foi um chamado que Deus fez. Deus chamou, vem Abraão, se aventura comigo. E o que Abraão faz no versículo 4? Ele obedece, ele se aventura, ele aceita o desafio. E nós precisamos parar isso. O que Deus tem nos colocado no nosso coração? O que Deus tem movido no teu coração? E às vezes o mover de Deus não é de repente naquilo que eu sonho em fazer. Eu estou muito desejoso de fazer isso. Olha, que quando eu penso nisso, isso me dá uma alegria. De repente é aquilo que nos chateia. De repente nós vemos alguma situação que nós ficamos inconformados com a situação. Nós não aceitamos aquilo, de repente até mesmo dentro da igreja. De algumas coisas que poderiam ser feitas, de alguma coisa que poderia... Será que Deus não está nos incomodando por alguma coisa disso? Será que não é aí que Deus quer que você se aventure, mas na aventura do Senhor? Porque quando nós aventuramos na aventura do Senhor, o Senhor não se compromete. Porque muitas vezes não se trata simplesmente de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com detalhes, mas como será? E a pessoa fala assim, olha, vamos viajar. Tá, mas a gente vai de quê? A gente vai qual horário? Às vezes a pessoa só fala assim, olha, só deposito o dinheiro na minha conta, eu compro a passagem, 3 dias antes eu te falo o horário que a gente tem. Você chega lá, você só sabe o horário que você tem que chegar. Mas não sabe, às vezes, qual é o voo, de qual aviação, ou qual é o ônibus, ou vai de quê, se vai de carro, se vai de ônibus. Você simplesmente confia. E às vezes com Deus nós lidamos com uma situação diferente, nós queremos detalhe. Eu sei que Deus quer isso de mim, mas eu estou esperando uma confirmação a mais. Eu estou esperando Deus detalhar mais. E sabe o que o livro vai dizer? Que nós não precisamos de detalhes.
Nós não precisamos de detalhes, nós precisamos de fé. Precisamos exercitar a nossa fé, crer que se Deus está nos direcionando, Ele também está nos respaldando. Então, o que nós precisamos, muitas vezes, não é simplesmente olhar para nós. Porque, às vezes, a questão não se trata das nossas vidas, não se trata de nós, não se trata daquilo que eu quero, está se tratando daquilo que Deus quer, está se tratando do reino de Deus, do projeto de Deus, a qual Deus se responsabiliza. Cabe a nós aceitarmos o desafio. Cabe primeiro darmos o primeiro passo. Abraão deu o primeiro passo. E precisamos disso, dar o primeiro passo e deixar Deus cuidar do resto. Ah, mas isso é irresponsabilidade? Não sei. Na minha vida, não. Quando eu tenho a plena convicção que é Deus que está direcionando, quando é Deus que está direcionando, porque o texto vai dizer que o homem precisa, olhar ali se ele tem condições de construir para acabar a construção. Mas se ele olha que ele não tem condições de acabar a construção, mas eu estou dizendo, vai, que eu te darei recurso. Você vai fazer o quê? Você vai ficar no detalhe do processo ou vai confiar na palavra do Senhor? O que conta mais? É o orçamento ou a palavra do Senhor? Quantos missionários foram para o campo sem ter nenhum tipo de recurso? Chegou lá, Deus sustentou. Não estou dizendo que precisamos sair desesperado ou sem pensar, não é isso. É realmente buscar a direção de Deus. E se Deus está mandando fazer, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Eu sei que muitos de nós que estão aqui agora assistindo esse culto têm vários testemunhos disso. De que o momento que não tinha condições e Deus supriu. Momento que não sabia como agir e Deus supriu. Deus deu condições. Não somente questões financeiras, mas questões emocionais, onde algo que Deus colocou nas nossas mãos, que nós tínhamos a plena convicção que não tínhamos condições de fazer, mas Deus supriu, Deus agiu, Deus moveu. A primeira questão que precisamos ter é tomar um passo de fé, é dar um passo de fé, não um passo de loucura. Não um passo de loucura, passo de fé. E o primeiro passo de fé que nós damos é nos prostrar diante do Senhor. Porque nós deixamos bem claro aqui no texto que vai dizer assim, então o Senhor disse a Abraão. A primeira coisa que Abraão fez foi ouvir a voz do Senhor. Foi ouvir Deus falando. E lembrando que aqui nesse período, Abraão aqui era um ser idólatra. Onde os seus seres ali, os seus parentes, adoravam a lua. Adoravam um tal de Deus Naná, alguma coisa assim. Era o que ele tinha, o que ele havia aprendido era adoração aos astros, às estrelas, a qualquer outra coisa, divindades, não ao único Deus. Mas ele chega e ouve. A primeira coisa que ele faz é ouvir. É ouvir a voz de Deus. Ter plena convicção que era Deus que estava falando com ele. Porque essa é a questão. Será que nós temos a plena convicção? E não dá, se não orarmos, não lermos a Bíblia, não estivermos com o coração disposto a obedecer, porque Deus só vai falar com quem está disposto a obedecer. Se no nosso coração há a disposição ou a dúvida, se nosso coração já há uma disposição para não obedecer, se o nosso coração já há algum momento de dúvida, de incredulidade, Deus não vai falar conosco. Ou até mesmo ele pode falar, mas a gente não vai ouvir. Então, o primeiro detalhe é tratar do nosso coração, é tratar da nossa mente e estar disposto a ouvir a voz do Senhor. E ao ouvir, estar disposto a obedecer. Abraão, aqui o texto diz que Abraão, o texto não diz, mas o texto mostra que ele estava disposto a obedecer. Porque no versículo 4 vai dizer que ele partiu. E precisamos lembrar que partiu Abraão. Partiu Abraão. Mas precisamos lembrar que ele tinha uma família naquele lugar. Seus pais estavam ali. Seu pai, exclusivo. Seus irmãos estavam ali. Ele tinha toda uma família. Ele tinha já a sua casa. Ele já estava casado. Ele tinha todos os seus familiares. Tanto que logo seu sobrinho vai com ele. Ele tinha os seus familiares. Ele já estava no lugar que ele estava estabelecido. Ele tinha já ali o seu conforto, ele já tinha de alguma forma criado alguma raiz naquele lugar. Ele já tinha ali, vamos pensar, o seu trabalho, a sua escola, os seus amigos, as coisas que ele fazia durante a semana. Ele já tinha o seu porto seguro. E Deus está chamando ele para ir para um lugar qual Abraão não sabe. E Abraão decide, ele toma uma decisão.
E a decisão é a decisão de obedecer, de crer. Porque a obediência está atrelada a crer. E não tem como nós falarmos que cremos se nós não obedecemos. Porque não tem como eu falar que creio e não obedeço. É separado. É fora. Tá alguma coisa errada. Se eu creio, automaticamente eu obedeço. E se eu obedeço é porque eu estou crendo. Então nós estamos dispostos, de repente, a primeira decisão que nós temos que tomar, o nosso primeiro ir, ou o nosso primeiro vá, como diz aqui, né? Vá para uma terra. De repente, a primeira terra que nós temos é a terra de crer, de acreditar, de obedecer, de ouvir, de ver aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que tem incomodado o meu coração, aquilo que tem incomodado a minha mente, é onde Deus quer me usar. Por que Deus iria colocar esse incômodo todo no meu coração, esse incômodo todo, de olhar para as pessoas, de olhar para as situações e se compadecer e até ficar irritado com aquilo? E falar, não é desse jeito, precisávamos fazer assim, assado. Será que Deus não quer começar por você? Será que Deus não quer começar por mim? Abraão ouviu a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor e decidimos obedecer, a questão não é mais eu. A questão não é mais você. A questão agora é Ele. Porque quando nós estamos dispostos a isso, enquanto nós não estamos dispostos a ouvir, enquanto nós não estamos dispostos a obedecer, sim, tudo fica a nosso cargo. E se torna um peso. Já percebeu que se torna um peso? Quando você tem que tomar decisões, quando você tem que saber e avaliar, será que vai dar certo? Será que eu vou mudar de casa, mudar de trabalho? Mas, meu Deus do céu, eu estou tão preocupado. Será que vai dar certo? Será que é a melhor decisão? Será que é por aqui mesmo? A responsabilidade é toda nossa. É toda nossa. Agora, quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, já não é mais eu. Agora a questão é Deus. É Deus que assume a responsabilidade. É Deus que garante o sucesso. E muitas vezes esse sucesso nós precisamos entender que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, Ele não está prometendo um caminho cheio de rosas. Quando nós decidimos ouvir ao Senhor e obedecer a Ele, por muitas vezes podemos nos preparar para caminhos difíceis. Abraão teve um caminho difícil. Pensando em José do Egito, teve um caminho difícil. Mas homens que decidiram ouvir a voz de Deus e obedecer. E no final, Deus honrou. No final, o nome do Senhor foi glorificado. Pensarmos de Moisés, que foi um momento difícil. Olha quanta dificuldade. Irmãos, vamos começar a ler os textos bíblicos e fazer a imagem na nossa mente qual seria a decisão. Porque quando Abraão chega a voz do Senhor até Abraão, ele estava no seio da sua família, convivendo com sua família, passando Natal, Ano Novo, não sei se tinha, né? Mas na nossa realidade, aniversário, tudo ali com a família, tudo ali podendo conviver. E Deus fala, sai daí. Imagina que decisão difícil. Imagina que decisão difícil. Será que foi fácil? E olha que depois que ele sai de Harã e vai a sentido Canaã, quantas situações ele passou, quantas questões ele passou, quantas dificuldades, mas ele tinha convicção que Deus estava com ele. Porque a responsabilidade do sucesso agora não era com Abraão, era com Deus, porque ele estava indo em direção a um chamado de Deus. E quando nós vivemos a nossa vida, quando nós desempenhamos o nosso trabalho, aonde quer que seja, na empresa que você quer que você possa estar, mas eu estou ali para que o nome do Senhor seja glorificado, eu estou ali para exercer o meu ministério na presença do Senhor. A responsabilidade não é mais minha. A responsabilidade do Senhor. Você já parou para pensar que onde você trabalha, o que você faz, Deus quer que você exerça o seu ministério ali? Pastor, eu não trabalho fora. Eu trabalho dentro da minha casa. Você tem uma responsabilidade também de cuidar dos filhos, cuidar dos netos, quem tem, ou de alguma forma o que Deus está te chamando para fazer. O que Deus está te chamando? Qual é a aventura que Deus está te convidando? E é isso que nós precisamos pensar, que em tudo aquilo que fazemos, fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E muitas vezes nós vamos ter esse convite. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a partir? Será que nós estamos dispostos a ir? A ouvir essa questão de Deus, né? Vá, faça, vá. Aonde Deus está te mandando ir? Será que não é o momento de parar? Não pedir detalhes. Não pedir detalhes. Mas pedir ao Senhor que Ele nos ajude a crer a cada dia mais, a ter mais fé,
a ter realmente mais entusiasmo para obedecer à voz do Senhor e crer que Ele vai garantir. Direção de Deus começa quando eu estou disposto a ouvir. E se eu estou disposto a ouvir, eu tenho que estar disposto a obedecer. Se eu estou disposto a ouvir e disposto a obedecer, eu estou disposto a ir. Então vá. E de repente, como eu disse, o seu primeiro vá ouvir a voz do Senhor. Vá crer mais, vá crer mais, vá acreditar mais. Isso através da leitura da palavra, através da oração. De repente está tendo dificuldade com a leitura da Bíblia? Faça um esforço, peça ajuda. Peça alguém a qual você vai parar, que você fala, olha, eu vou te prestar conta. Me cobra aí mesmo a minha leitura bíblica. Me cobra todo dia. Me pergunta se eu estou lendo. Se eu não estou lendo, pode me cobrar. Ore comigo. E hoje nós temos a possibilidade, né, numa chamada de vídeo, orarmos juntos. Por que não fazer? Por que não começar com o básico? Porque a questão é como nós estamos escrevendo a nossa história. Estamos escrevendo uma história baseada e confiado na palavra do Senhor, confiado naquilo que Deus tem feito, ou escrevendo uma história baseada nas minhas próprias forças? Que nessa noite nós possamos pensar nisso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente. Né? Um beijo forte no teu coração. Lembrando, nós já voltamos às nossas atividades, né, da igreja. Domingo nós teremos nosso culto pela manhã às 9h30, às 10 horas a EBD. À noite teremos nosso culto às 18 horas. Irmão, só que é muito importante. A gente tem visto aí vários nossos irmãos que testaram positivo para o Covid. Tantos outros irmãos também que com essa onda gripal que está aí, nessa questão bem complicada. Então não deixe de ir para o culto. Não deixe, não permita. A não ser que você tenha qualquer sintoma, por mais leve que for, que você tiver qualquer sintoma, o nosso pedido é que não vá. Assista o culto online, os irmãos têm trabalhado para que sempre possa chegar para você. Mas se você tem condições, você também vá. Só não descuide dos cuidados. Né? Vai com máscara o tempo todo, álcool gel é muito importante. Sempre nós temos álcool na igreja. Então é extremamente importante. Se você vai fazer qualquer exame, não vá para a igreja, a princípio. Nós desejamos que todos, mas é necessário tomarmos o cuidado. Então, é muito importante você estar no culto conosco domingo. Vai ser uma bênção de Deus. Mas vai com cuidado. Né? Cuidado não, mas com o cuidado simples, daquilo que nós já temos feito. Máscara e uso de álcool. E se você sentir qualquer sintoma, mesmo você falar, isso aqui não tem nada a ver com Covid, qualquer coisa, mas de repente nós temos nossos irmãos da área da enfermagem, os nossos técnicos, manda uma mensagem para eles que eles vão te instruir da melhor forma possível. Porque o nosso desejo é glorificar o Senhor, mas glorificar com responsabilidade, com cuidado e com zelo um pelo outro. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Beijo no coração mais uma vez. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, Deus querido, a qual tu és e tudo aquilo a qual o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas. Continue derramando o teu poder, continue derramando a tua graça, nos dando a tua presença. Nos ajude, Pai, a realmente ouvir a tua voz. Tira, ó Pai, toda a cera dos nossos ouvidos, tudo aquilo que trava o nosso ouvir, ó Pai querido do Senhor, que nós possamos realmente ser sensível à tua voz, mas já no nosso coração também, possamos, ó Pai, ter a disposição de obedecer, por mais que isso possa ser difícil, por mais que muitas vezes o mais fácil é não ir, de repente o mais fácil é não ouvir, mas que possamos estar dispostos a obedecer ao Senhor, ouvir a tua voz e ir, ó Pai, e anunciar e fazer o teu querer e fazer, ó Deus querido, realmente fazer parte da história a qual o Senhor está escrevendo. Sabemos, ó Pai, que Abraão fez parte, mas se Abraão não quisesse, com certeza o Senhor chamaria outro. E nós não queremos que o Senhor chame outros, queremos, ó Pai, estar à tua disposição para fazer o teu querer e a tua vontade, meu Deus. É que eu quero orar ao Senhor, graças por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus, então, possa assim te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um restante de noite abençoado e uma restante semana também na presença do Senhor, em nome de Jesus. Fique todos com Deus. Eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como
mas tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor.